Olá, tudo bem? Bom, vou falar rapidinho uma coisa que eu acho que é interessante, né? Sobre os desafios espirituais, ok? Talvez aí vocês achem que os desafios espirituais sejam simplesmente sair do corpo e encontrar um assediador, como algumas pessoas dizem que falam, tá? O que eu sinceramente eu não acredito, tá? E aí, como você vai reagir a isso? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Bom, veja bem, vamos falar tecnicamente como é que funciona, tá? Ninguém vai falar isso pra você, tá? Mas assim, quando você sai do corpo ou quando você tem uma experiência, principalmente fora, né, nesse sentido, você encontra seres que estão em conjunção com você. Você tem uma determinada afinidade, tá? É muito difícil. Olha, difícil não. Eu mesmo não acredito que o mentor ele vai te deixar num canto aí para ver como você vai reagir. Isso daí não tem como não, tá? O mentor tem muito mais do que fazer, tá? Se você tá do lado dele, geralmente você vai ajudar ele a fazer resgate, que a maioria das vezes, cara, presta atenção, na maioria das vezes, os caras não estão lá para te fazer teste. Os caras estão lá para fazer resgate. A gente tá num período de resgate, entendeu? Resgate. O que que é resgate? É o seguinte, geralmente você vai estar lá naquele lugar mais profundo, tá? E assim, se precisa, o cara vai precisar da sua energia lá, fala, ó, joga uma mão aí, faz alguma coisa, tira um pouquinho. Pra quê? Pra aquele ser que tá ali, ó, assim, tá? Ele vai sentir aquilo, ele acorda e o cara vai lá e tenta tirar, entendeu? Então te deixar com um capetão não faz sentido nenhum. Isso não é nem desafio espiritual, mesmo porque esse é o grande lance. Quando você volta, você sai, aí você volta, pá, você não vai se lembrar. Entendeu? E se você se lembrar, você vai se lembrar como sonho. E se você se lembrar como sonho, isso não vai ser uma vivência. Entendeu? E o que é vivência? A vivência é quando você está aqui, ó, tá vivo. Tá? Uma coisa é você lembrar que o assediador, um espírito, o seu ente falecido que você brigou, enfim, alguém que você conheceu, te mandou para aquele lugar. E aí você volta para cá. A outra é uma pessoa, lá vem na tua cara, ali ó, fala, vai tomar naquele lugar. São duas coisas diferentes. Qual é a diferença? Quando você faz a vivência, tá? Você tem o outro lado, tá? Que ele emana aquela energia para você e você recebe, entendeu? E aí você tem o lado social, você tem o lado psíquico, você tem o lado energético e você tem o lado físico e você também tem o seu lado emocional, entendeu? Beleza? Então o que que acontece? A intensidade é muito maior. Então baseado nisso, as suas experiências são muito maiores. Entendeu? Então o grande lance está justamente no que? Naquilo que você vivencia aqui. Porque assim, cara, quando você estiver fora, cara, você vai estar onde você quiser. Então, por exemplo, se você não quiser ver o fulano, aí imediatamente você vai para outro lugar. Se você não quiser estar naquele lugar, você não se sente bem com aquele lugar, você imediatamente vai para outro lugar. Entendeu? Você não vai ficar preso, né? Como se fosse uma cadeia, não sabe? Se você se sentir preso é porque realmente você quer ficar preso numa situação sadomasoquista. Beleza? Então, cuidado com essa gente que diz que fala um monte de coisa, mas quando chega na hora do vamos ver, né? Só quer ganhar view, like, vender alguma coisinha, arrecadar um dinheiro, direto ou indiretamente. Beleza? Tá? E aí vem o seguinte, cara, quais são os desafios que você tem que ter na vida? Os grandes desafios estão justamente nessa parte em que você vai interagir com as pessoas. Quando a gente fala espiritual, é a interação energética com as pessoas, tá? Então, vamos lá, vamos tentar, né, mostrar alguma coisa aí. Eu fiz umas imagens rápidas aí, eu espero que gostem aí. Antigamente fazia uma coisa, agora eu tô meio com preguiça, cara, então, tá. Então, quais são os grandes desafios que você tem aqui? Se de um lado você tem o assediador ali disfarçado de capeta, né, influenciando as pessoas aqui, ó,
o carinha aqui, ó, metendo o dedo na tua mão, às vezes ele é influenciado por alguém. Então esse é um tipo de assédio. Qual é o assédio? É o cara que você não vai com a cara, ou aquele cara que não tem o que fazer, ele é incentivado por esse outro aqui para quê? Para te assediar, entendeu? Quando o cara tá bem, é que assim, a imagem que eu gerei aqui. Ah, outra coisa, tá? É, esses caras fazem tudo imagem por IA, tá? Tô mostrando pra vocês aqui, eu gerei tudo por IA, tá? Tudo por IA, beleza? Se você quiser fazer, você também pode fazer, tá? Tá bom? Eu não nego pra ninguém não, tá? Não nego fonte pra ninguém não, beleza? Ao contrário de outros que ficam fingindo que tem conhecimento e tal, eu não nego a fonte não. E aí, assim, cara, você tem o outro lado, você tem a pessoa que te vicia, tá vendo a menininha aqui, ó, mais à esquerda? É a mesma coisa. Então, o que que acontece? Ela te vicia. Os vícios, cara, muitas vezes os vícios, tá? Muitas vezes os vícios, eles também são justamente desafios espirituais, tá? Que é justamente o que? Assim, a gente precisa tirar o cara do caminho. Tira o cara do caminho. Como é que a gente tira o cara do caminho? O que for. Ou o cara que vai discutir com você, ou o cara que chega e vai, você vai tentar dar um vício para ele. Qualquer vício tá bom, qualquer vício. Ó, vício não necessariamente significa drogas, né? Drogas que eu digo é cocaína, é, pode ser vício de cigarro, pode ser vício de jogo, pode ser vício de ver na internet, né? O cara fica lá, eu mesmo tenho que parar, eu tenho que me parar um pouco com isso, tal, porque vicia. A sociedade hoje em dia ela tá assim, cara. A sociedade tá foda. A sociedade quer você viciado, controlado ali, entendeu? A consequência negativa disso, possivelmente quando você morre, né? Sim, talvez você tenha um certo problema de adaptação. Aí você vai ter que, dependendo do seu nível, você vai ter que estar justamente numa comunidade mais um hospital, digamos assim, né, um nosso lar da vida aí, para você tentar se estabilizar e tentar alcançar outros ares, entendeu? É minha opinião, tá? Beleza? Ah, mas você sabe de tudo. Não é uma questão de só. Veja bem, deixa eu só explicar uma coisa. Não é questão de saber de tudo. Eu tenho as minhas experiências e eu compartilho aqui. Quando eu falo para você aonde que eu busco a fonte, o que eu faço, eu falo mesmo, não tô nem aí não. Para mim isso não é importante, tá? O que eu não gosto é do cara dar uma de sabe tudo, ler, ó, não sei o que, não. E aí se fazer de bambambam. Bam, bam. É meio complicado isso, tá? Mas tudo bem, faz parte aí, cada um age como quer, pelo menos está falando alguma coisa, né? Então, assim, é uma coisa que eu queria mostrar para vocês também, ó. Muito cuidado também, ó, com, com as influências negativas, tá? Às vezes você tem aí alguém que indiretamente tenta te influenciar negativamente através do que? De um obsessor. Tá vendo aqui, ó? É o cara falando alguma merda pra você, pra quê, ó? Carinha aqui, ó, o capetinha ali, ó, vai lá, ó. Às vezes esse cara aqui é uma entidade, né? Uma alma penada, no caso, sendo te influenciando através desse cara aqui, desse dragão, mago trevoso, enfim. Eu tô falando isso pelo seguinte, tá? Deixa eu explicar para vocês. O dragão é o cara mais alto nível do mal, tá? Ele é o mentor do mal. O mago negro, ele tá aprendendo, entendeu? Ele é ruim, mas ele não é o Master of Universe, beleza? Então, muitas vezes ele é também controlado, tá? Não falaram isso pra você, né? Falaram que o cara mago negro que é do mal, né? Que é só ele. Não tô defendendo não. Não, tá? É porque é muito fácil você ficar falando de magos trevosos, não sei o que e tal, porque é um nome, né? Mago. Se você, ó, de novo, aí vem aquele filme, né? Os Espíritos, um filme de comédia que fala de espírito. Tem um mago negro ali, ó. Ele voa, é igualzinho.
Desde 1996 para cá você vai ver que é a mesma cara. Tá? Então toma cuidado. Tem algo mais embaixo que fica escondido. Aquele ser mais embaixo que fica escondido, aquele é perigoso. Tá? E outra coisa que é importante, tá? Às vezes você passa na rua, cara, e você encontra pessoas que você não consegue se encaixar, entendeu? E às vezes, assim, você bate com ela, não dá, você não vai com a cara dela. Ou, enfim, a energia dela não te transmite algo positivo, tá? Assim, eu vou dar minha experiência com relação a isso, tá? Se você encontrar alguém assim, afasta, afasta. Ah, mas o espiritismo fala que... Dane esse espiritismo, cara. Vou contar uma coisa que eu vi num vídeo. Puta, eu fiquei tão puto da vida. É foda, cara, que é uma... Tem algumas pessoas que têm uma doutrina muito... Seguem, falam. Também não sei se é verdade, né? Mas eu vi o vídeo. Como é que era? Era duas pessoas que numa vida anterior, uma matou a outra porque uma não gostava da outra. Aí eles nasceram como pai e filho. O pai matou o filho, depois nasceram como mãe e filha. A filha matou a mãe, né? Aí depois nasceram como irmãos, um irmão matou o outro também. E aí no final eles nasceram como gêmeos grudados na cabeça. Cara, isso é uma tremenda de uma crueldade. Eu não sei se isso aí é verdade, que esses caras mentem muito, tá? Eu percebi isso na Conscienciologia, tá? A Conscienciologia inventava muita coisa, os caras inventavam muita coisa. Eu também percebo isso em algumas... Quando eu tava, agora eu não tô mais... Em palestras, né? Em que eles inventam muito para botar medo em você. É sempre para botar medo. É uma coisa notável, tá? É um aspecto muito negativo da religião, principalmente da religião espiritualista, que é botar medo em você. Você bota medo para te controlar, entendeu? Tem caso também de cara que fica fazendo entrevista lá na internet, falando que o Exu é isso, Exu do mal, Exu não sei o que, pau. É a mesma coisa, é botar medo, tá? O grande objetivo é botar medo, tá? Não vai muito não, cara, entendeu? Então assim, o que essa imagem revela exatamente, tá? Essa imagem diz o seguinte, cara, que se você encontra pessoas que você não gosta, você tem esse direito, você não se encaixa, cara, simplesmente se afasta dela. Você chega, se afasta, tem uma atitude calma, tranquila, e é isso aí, entendeu? Ninguém é obrigado a amar, ir com a cara o tempo todo dos outros, entendeu? Não é assim, ah, mas Jesus ensina. Cara, Jesus ensina você não ser bobo dos outros. Só isso. Amor não significa você ficar sendo bobo dos outros. Isso é uma coisa que tem na nossa cultura brasileira, ser bobo dos outros, entendeu? Eu percebi principalmente assim, quando você conversa com alguns evangélicos de verdade, ou alguns católicos mais raiz assim, você não é obrigado a ser bobo dos outros, entendeu? E isso também não deixa de ser um desafio espiritual, tá? Esse limite entre a bondade e a severidade, entendeu? A gente tem que saber equilibrar isso daí, e as trocas energéticas também, elas são muito importantes. Beleza? E aí, cara, assim, em termos de dicas energéticas, vale sempre a mesma atividade. Estado vibracional, meditação transcendental, tá? Tenta fazer isso de manhã, na hora do almoço, à noite, para você tentar obter um equilíbrio diário, porque às vezes você vai ter isso, daí os desafios da vida são assim. Esses desafios espirituais também são desafios da vida. E esses desafios da vida, haja visto que a gente também tem uma mídia e uma sociedade muito doente, ela não ajuda muito, tá? A nossa sociedade não ajuda muito, entendeu? E aí a gente tenta, né, levando até o final da vida. Beleza? É isso. Obrigado aí, tá bom? Boa semana pra vocês. Tchau, tchau.